Irmãos e irmãs, um bom dia. Pedro, quando estava no monte junto com os dois amigos, e Jesus transfigurou, ele disse: bom é este lugar, estar em tua presença, não há lugar melhor. Meus irmãos e irmãs, nesses últimos tempos, não sei definir exatamente há quanto tempo, eu tenho sido invadido pelo sentimento profundo de que alguma coisa muito errada está acontecendo no cristianismo. E isso tem inquietado imensamente o meu coração. Hoje pela manhã eu quero compartilhar com vocês um pouco desta inquietação, a partir de uma perspectiva muito próxima a muitos de nós, que é a questão do consumo, a ilusão do consumo. Estamos numa sociedade extremamente consumista, em que o fato de ser ou não da Igreja de Jesus não faz nenhuma diferença em minha vida. E isso tem me inquietado. Por que que aqueles que não têm Jesus, não têm compromisso com o reino, não lêem a palavra, não oram, não vêm à igreja, não se envolvem com nada do reino de Deus, estão vivendo suas vidas? E aqueles que estão na igreja, vindo de manhã, vindo na quarta-feira, vindo no domingo à noite, lendo a Bíblia, orando, vivem do mesmo jeito, devem do mesmo jeito, estão angustiados do mesmo jeito. O seu dinheiro caminha para o mesmo jeito. Isso me inquieta profundamente. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em 4 textos iniciais. Eu vou citá-los para que você abra os 4 e depois nós vamos lê-los. Mateus 6, versículo 24. 1 Coríntios 13, versículo 11. Mateus 6, 24, 1 Coríntios 13, 11, 1 Coríntios 3, de 1 a 9, e 1 Timóteo 6, 10. Primeiro Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu queria convidá-la a repetir comigo esse texto, ainda que a sua tradução seja um pouco diferente, mas vamos ler juntos esse texto. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 3, 1 a 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais?
Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos repetir? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos orar? Curva sua cabeça comigo. Pai bendito, todos expostos à Tua palavra estamos nesta hora. E nos curvamos aos Teus pés na expectativa de que em Tua infinita graça e misericórdia fales ao coração de cada um de nós, enquanto eu estou falando a todos. Me coloco na total dependência do Teu Espírito, para que Ele entre no mais fundo da alma e possa falar na essência de cada um de nós, para que nos vejamos à luz da Tua palavra e da Tua voz, e que tudo redunde para o louvor e glória do Teu nome. Que assim seja, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Para alguém criado em nosso contexto e geração, é muito difícil entender essa expressão de Jesus. Quando Jesus afirma: ninguém pode servir a dois senhores, é praticamente impossível para a gente entender, porque nós estamos tantas vezes trabalhando em 4, 5 lugares, e servimos a empresas diferentes, instituições diferentes e pessoas diferentes. Mas a palavra que Jesus utiliza para servir é uma palavra que no original grego significa dulaim ou doulos, que nada mais é do que ser escravo. Então servir é ser escravo. Trata-se, portanto, da impossibilidade de ser escravo de dois amos, de dois donos. Além disso, a palavra traduzida para Senhor é Kyrios, que significa o amo absoluto, o Senhor de vida e morte sobre o doulos, que é escravo. Ele é proprietário, ele faz do escravo que é dele o que ele quiser. Jamais o escravo será de dois donos. Possivelmente seria mais exato traduzir essa expressão da seguinte maneira: ninguém pode ser escravo de dois amos. E quando Jesus diz isso, irmãos e irmãs, Ele está dizendo que é impossível. Mas ao longo da história, o cristianismo tem achado que não é bem assim, e que nós poderemos servir a dois senhores e satisfazer aos dois. Com o transcorrer dos tempos, a palavra que aparece aí, mamon, foi modificada sutilmente em seu significado. Mamon provém de uma raiz que significa, a princípio, aquele que confia o seu dinheiro a alguém. E esse dinheiro estaria seguro nessa pessoa. Era a riqueza que se confiava ao cuidado de outro. Mas com o passar do tempo chegou a significar aquilo em que se confia a alguém, mas aquilo em que se põe a sua confiança. Finalmente, chegou a se escrever mamon com letra maiúscula para ser considerada uma espécie de divindade. A história desta palavra, irmãos e irmãs,
nos mostra de maneira muito clara como as posses materiais podem usurpar o lugar da vida que nunca lhes pertenceu. Originalmente, as riquezas eram algo que se confiava a outros. No final, chega a ser considerada aquilo onde o homem, a mulher, põe o seu coração. Por certo, que não há descrição mais adequada do Deus a quem servimos que dizer que Ele é aquele em quem pomos a nossa confiança. O livro dos Salmos está cheio de referências em que Deus é aquele em que eu confio. Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquele que estiver debaixo das suas asas estará seguro. Quando pomos nossa confiança, irmãos e irmãs, no poder das coisas materiais, estas deixaram de ser nosso sustento para se tornar o nosso Deus. E esse dito de Jesus nos obriga, irmãos, a refletir sobre o lugar em que as posses materiais devem ocupar em nossa vida, em nossas essências. Se os vossos bens prosperarem, diz o livro de Provérbios, não ponhais nisso o vosso coração. Se a sua fazenda prospera, dê glória a Deus, mas não ponha nisso a sua confiança. Se você está abrindo filiais da sua empresa em outros estados, em outros países, não ponha nisso a sua confiança. Se você está sendo produtivo e requisitado enquanto profissional, e isso está rendendo finanças na sua vida, não ponha nisso a sua confiança, diz a palavra. Na base do ensino de Jesus, irmãos, sobre posses materiais, há 3 princípios fundamentais que não podemos abrir mão. O primeiro deles é que todas as coisas pertencem a Deus. Preste atenção nisso. Primeiro, todas as coisas, não há exceção, pertencem a Deus. Lembra do Salmo 24:1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não escapa nada. O planeta todo é de Deus. Todas as coisas do planeta são de Deus. Mas nós temos aquele desejo imenso de chamar de meu. Minha casa, meu carro, minha mulher, minha igreja, até o pastor é meu. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, tudo. Salmo 50, Deus diz o seguinte: pois são meus todos os animais dos bosques e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Ageu, mais tarde, diz o seguinte: o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. E a gente pensa que o ouro é meu, pensa que a prata é minha, e por eles nós matamos e morremos, compramos e negociamos consciências, achando que tudo é meu. Nos ensinos de Jesus, é o Senhor que dá aos servos os talentos. Em outras palavras, o talento que você tem, a capacidade que você tem, a competência que você tem, não é sua. É dom de Deus. Deus lhe deu a capacidade, a inteligência, o raciocínio, as condições para você se tornar quem é. Inclusive até o fato de você existir é dádiva de Deus. Por isso que Paulo, diante dos filósofos no Areópago, ele disse: o Deus desconhecido, que vocês adoram sem saber, é que eu estou vos anunciando, porque nele nós nos movemos, nele existimos e dele somos geração. Tudo é dele.
Por isso que o padre Fábio de Mello acertou quando canta a canção dizendo: tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Este princípio tem consequências de longo alcance, porque eu e você poderemos comprar e vender, eu e você poderemos medir coisas, poderemos modificar coisas, poderemos reordená-las, mas não podemos criar a partir do nada. Há uma história de um embate entre um cientista e Deus, e o cientista disse: eu também sou criador. E então Deus disse: está certo, vamos criar para provar isso. E então Deus pegou o pó da terra, formou um boneco de barro, depois soprou nas suas narinas e ele se tornou gente. E aí Deus disse: agora é a sua vez. Aí o cientista começou a juntar o pó da terra. Ele disse: não, senhor, esse pó é meu, faça o seu pó. E aqui está o grande nó, porque tudo que nós criamos é a partir de, só Deus, que é dono de tudo e todos, criou a partir do nada. A propriedade última de todas as coisas, irmãos e irmãs, é divina. Não há nada neste mundo em que o homem possa dizer de modo absoluto: isso é meu. Com respeito a todas as coisas, só pode dizer o seguinte, preste atenção: isto pertence a Deus, e Deus me confiou isso para que eu o use para a sua glória. Por isso que Paulo escreve acertadamente dizendo: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, deve fazê-lo para a glória do Pai. Não há nada neste mundo que seja de minha maneira, de minha propriedade absoluta, e portanto eu tenho que dizer: isto é meu, e posso fazer com isso o que eu quiser? Não posso, porque isto é de Deus, e Ele me deu para usá-lo para a sua glória. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Isto é de Deus, e eu devo usá-lo do jeito que o proprietário quiser. Tudo é de Deus. Segundo princípio, as pessoas sempre são mais importantes que as coisas. Este é um princípio claro em Jesus de Nazaré. As pessoas são importantes. Por isso Jesus parava a viagem, parava mensagens, parava tudo para atender o grito de uma pessoa. Ainda que fosse um mendigo, ainda que fosse o toque de uma mulher, ainda que fossem crianças querendo vir a ele e os pais desejando que Jesus as abençoasse, ele parava tudo, abria sua agenda, porque gente é importante. Se para adquirir posses, fortunas, para acumular dinheiro, é preciso tratar pessoas como coisas, toda a riqueza que conseguimos e adquirimos é essencialmente má. Em qualquer lugar, e quando for preciso esquecer este princípio para passar por cima dele, as consequências serão desastrosas. Isso no coração humano sempre foi um problema. Mas a partir da era industrial, isso se tornou muito mais forte. Arthur Bryant escreve um livro interessantíssimo falando sobre a saga inglesa e conta algumas das coisas que ocorriam nesse tempo que eclode a Revolução Industrial na Inglaterra. E ele diz o seguinte: meninos de 7 e 8 anos de idade, e até um caso de um que tinha 3 anos, eram empregados como operários nas minas de carvão. Alguns tinham que arrastar bacias carregadas de mineral, caminhando sobre as mãos e os joelhos por galerias intermináveis de túneis subterrâneos.
Alguns tinham que bombear a água para dragar as águas alagadas durante 12 horas diárias, e estando eles mesmos na água até os joelhos. Alguns tinham que abrir e fechar as aberturas de ventilação dos poços, para o qual ficavam encerrados pequenas câmaras de ventilação até 17 horas por dia. Em 1815, os meninos que trabalhavam nas tecelagens cumpriam um horário que iam das 5 da manhã a 8 da noite, de segunda-feira a sábado, e com meia hora para o café e meia hora para o almoço como únicos recreios da sua vida. Em 1833, havia 84 mil meninos de 14 anos empregados nas fábricas. Até se registra um caso em que, não se necessitando mais desses meninos, eles foram soltos no campo ao léu, sem nenhuma possibilidade de sobrevivência digna. E aí eles são lançados à sorte para roubarem ou mendigarem. Havia esta loucura criminal no ambiente pós-industrial. E outro autor declara o seguinte: se a indústria têxtil está cimentada nos corpos desnutridos dos meninos que exploram como mão de obra barata, que a indústria têxtil desapareça. Se o diabo dirige nossas tecelagens, fechemos nossas tecelagens. Terceiro princípio: a riqueza é sempre um bem subordinado. Preste atenção nisso. Primeiro, Deus é dono de tudo. Deus é o Senhor da história e aquele que comanda todas as coisas em nossa vida. Isso tem que abraçar o nosso coração e dominar as nossas existências. Segundo, as pessoas são mais importantes do que coisas. Terceiro, a riqueza é sempre um bem subordinado. Ela tem que estar aos nossos pés e não sobre as nossas cabeças. Por isso já se diz fartamente nesta geração que o dinheiro é o senhor do mundo. A Bíblia não diz que ter dinheiro é errado, mas ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, eu queria que você abrisse esse texto, por favor. Apóstolo Tiago, capítulo 5, escreve uma referência muito forte do seu tempo. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 1. E ele está escrevendo para um problema do seu tempo, mas parece que está escrevendo hoje de manhã. Atentai agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunhos contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retirado com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Isso é muito sério. É perfeitamente possível encontrar-se na posse de bens materiais como substituto da salvação. Por isso que Jesus Cristo declarou de forma muito clara que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. A pessoa pode pensar que porque é rico pode comprar tudo,
que pode livrar-se de qualquer situação porque tem dinheiro. A riqueza pode transformar-se para ele, na medida de todas as coisas, em seu único afã e arma infalível para enfrentar a vida. Por isso nós temos hoje um índice absurdo de adoecimento mental. E nesses últimos dias eu tenho lido, estou escrevendo e devo lançar esse ano um texto sobre capitalismo e adoecimento mental. Nunca se teve tanta gente doida como temos em nosso tempo, porque o capitalismo é adoecedor, o sistema é adoecedor. E quando nós vivemos nele, submetidos a ele, a nossa cabeça pira. E quanto mais pirado, melhor. Não tem coisa melhor para o capitalismo do que uma família pirada, porque dá lucro em tudo que é canto da sociedade. Dá lucro para o barzinho, dá lucro para o prostíbulo, dá lucro para a cachaça, dá lucro para a farmácia, dá lucro para o psicólogo, dá lucro para o psiquiatra, dá lucro para todo mundo ganha dinheiro. Isso é ótimo, faz mover a máquina. Um casal saudável que chega em casa, que brinca com os filhos, que rola no tapete, que celebra a vida, isso não é interessante, gasta muito pouco. Bom é aquele que gasta muito, porque isso dá lucro em todos os cantos do capitalismo. Bom é tomar um empréstimo para pagar outros empréstimos e antes de pagar, gastar tudo no shopping. Bom é você chegar no banco e antecipar seu 13º. Bom é você viver pendurado em dívida, de uma dívida para outra dívida, isso é ótimo. Se alguém deseja possuir bens materiais para obter uma relativa autonomia, atender suas necessidades familiares e ajudar o próximo, está perfeitamente correto. Mas se deseja a riqueza somente para desfrutar dos prazeres e luxos, se a riqueza transformou no objeto principal da sua vida, a razão pela qual vive, e você pode afirmar que tudo isso é meu, então esse negócio substituiu a divindade e se tornou outra divindade no seu coração. De tudo isso surge uma verdade: a posse de riquezas, de dinheiro ou de objetos materiais não é pecado, mas é uma grave e séria responsabilidade. Se alguém possuir abundância de dinheiro ou de bens materiais, não deve felicitar-se por isso, mas deve ajoelhar-se em oração para poder usar suas riquezas tal como Deus quer que ele o faça. Paulo lembra de um dito de Jesus que os outros apóstolos não registraram. Ele disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Uma das características de Deus é a generosidade. E se dar é para nós mais importante que receber, usaremos de maneira correta o que possuímos para a glória de Deus. Quando reflito então, irmãos, sobre essa perspectiva bíblico-teológica, cristã, esses sentimentos que me invadem, me esmagam. Esse sentimento que domina o meu coração me traz uma certeza muito grande de que o cristianismo, como um grande transatlântico, se afastou do porto e está singrando os mares. Só que o fundador ficou no porto. A sensação que eu tenho é que o cristianismo está viajando sem Cristo. O cristianismo se descolou de Cristo de tal maneira, assim como o calor está fazendo no planeta Terra, quebrando as geleiras e descolando blocos enormes que passam a viajar pelos oceanos. E quanto mais viaja, mais degela. Quanto mais viaja, mais se consome a si mesmo. Quanto mais viaja, mais se torna insignificante, frívolo e supérfluo. A história tem registros claros do descolamento do cristianismo do Cristo. E eu me lembro especialmente de Constantino. Já leu sobre Constantino?
Cristianismo tinha poder, cristianismo tinha autoridade, cristianismo era gente de Deus, sendo comida por leão, enfrentando a vida, vivendo para a glória de Deus, com joelhos calejados e cheio da graça e do poder de Deus. E esse povo se multiplicava e se espalhava no Império Romano, e quando Constantino viu esse negócio, ele disse: eu sou crente também. E aí trouxe o cristianismo para o palácio. E sabe o que aconteceu? O cristianismo se descolou do Cristo e colou em Constantino. E viveu colado em Constantino longos e longos e longos anos, até que chega a reforma protestante e há um grito no coração de vários homens dizendo: alguma coisa está errada, porque nós perdemos o Cristo. O nosso culto existe, mas ele não tem Cristo. A nossa liturgia existe, mas ela não tem Cristo. As nossas reuniões continuam acontecendo, mas elas não são cristocêntricas. E aí isso sacudiu os impérios. E aí se cola em Cristo outra vez: sola gratia, sola fide, sola escritura. Depois de um tempo, descola de Cristo de novo. E nós vivemos hoje um tempo claro, nítido, de descolamento de Cristo. Quando eu olho os modelos cristãos que se multiplicam aos montes, eu fico estarrecido. Quando eu escuto algumas pregações e alguns modelos de reuniões, eu fico impressionado como é que se pode chamar isso de cristão. E quando eu presencio alguns comportamentos, algumas vidas, algumas atitudes, algumas maneiras como nós comercializamos, estudamos, escolhemos profissões, casamos e descasamos, eu fico perguntando se isso é cristão. Os valores cristãos evaporaram, mas o navio continua viajando, só que sem timoneiro. Nós criamos uma estrada que chamamos de liturgia, e se não passarmos por essa estrada, ai de quem lidera. A coisa é tão séria, meus irmãos, preste atenção, que se Jesus deixasse de existir, muitas comunidades cristãs, instituições cristãs jamais perceberiam. Se o Espírito Santo parasse de agir, não perceberiam claramente, porque tudo viaja sem Cristo, tudo viaja sem o poder do Espírito, tudo viaja sem a dependência de Deus. Somos mais de 40 milhões de evangélicos nesse país. E se juntarmos com os católicos, que também são da raiz cristã, chegaremos a uns 130 a 150 milhões de pessoas. Mas sabe o que acontece? Não fazemos nenhuma diferença no país. Isso é vergonhoso, porque a gente negocia do mesmo jeito, compra do mesmo jeito, comercializa do mesmo jeito. Faz tempo, não lembro exatamente quanto tempo, fui preencher um cadastro num banco, e quando chegou profissão, que eu disse que era pastor, a menina disse: ah, Eufrásio, a gente não trabalha com pastor. Não é porque eles são ateus, é porque eles já trabalharam, e pastores são mal pagadores, são trapaceiros, são caloteiros, e eles cansaram de tomar calote, então chegaram à conclusão: não trabalharemos com pastores. E nessa sociedade chamada cristã em que estamos, temos extremas dificuldades, por exemplo, de fazermos política. Por isso nós nos descolamos da política, e os melhores que nós mandamos para lá são os miseráveis, corruptos, desgraçados. E que temos até vergonha de dizer que somos parte deles, que eles são nossos. Porque eles estão de joelhos diante de Mamon. Estão negociando consciências por 3 milhões que entram em minha conta. E nunca antes na história desse país se viu tanta desgraça.
Sabe por que isso, irmãos? Política quebrada, casamento quebrado, negócios quebrados, até a oração está quebrada, porque a igreja não está funcionando como igreja. Nós nos perdemos de Cristo, e perdendo de Cristo a gente está com medo de dizer coisas, de enfrentar coisas, e acima de tudo, de sermos para a glória de Deus onde nós estivermos. Famílias estão sofrendo, o comércio está sofrendo, os hospitais estão sofrendo com a ausência de médicos, profissionais, homens e mulheres sérios, comprometidos com os valores do reino de Deus. Muitas instituições ditas cristãs estão agindo como se cristãs não fossem. Basta você conhecer algumas escolas que se chamam cristãs, elas têm o mesmo comportamento, a mesma atitude de quem não tem nada a ver com cristã. Empilham as salas de alunos, porque quanto mais aluno, mais dinheiro. Todos fazem assim. Não estão preocupados se estão aprendendo ou não, o que importa é que tenha dinheiro na conta. Muito marido e muita mulher praticando um casamento ruim na igreja de Jesus. E nós achamos que pela fé, pela realidade da fé do nosso coração, nós vamos construir um país melhor. O país está sofrendo porque estamos oferecendo a ele uma igreja muito ruim. Igreja ruim porque insistimos em permanecer crianças. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino eu agia como menino, mas eu cresci. E ao ter crescido deixei as coisas de menino. E quando eu trato com pastores, quando escuto pastores, quando eu falo para pastores, quando converso com pastores nos bastidores da vida, eu percebo como somos crianças. Nós temos neste país pregações muito ruins, superficiais ao extremo. Nós temos louvor muito ruim. Nós temos uma vida cristã descolada de Cristo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E nós estamos fazendo sem Cristo. E aí você diz: e agora? E agora? Que sem mim nada podeis fazer de valor eterno. E tudo que estamos construindo, o apóstolo Paulo disse que o fogo um dia vai queimar tudo. O que estamos chamando de avivamento, quando nós colocamos 30 mil pessoas no estádio, e as pessoas choram e se emocionam com todas essas músicas, acontece a mesma coisa nos shows de Jorge e Mateus, nos shows de Zezé de Camargo e Luciano, nos shows de Luan Santana, e nós poderemos chamá-los de avivalistas, porque todo mundo sai de lá do mesmo jeito. Fotos para o Facebook, Instagram, WhatsApp, comprar CD e DVD. A multidão que deixou o estádio depois do culto é igualzinha à multidão que deixou o estádio depois do show. São absolutamente iguais. Todos estão endividados, tanto os de fora quanto os de dentro. 70% das famílias estão devendo nesse país. Estão com as mesmas necessidades, as mesmas prioridades, os mesmos apetites e tentando se satisfazer da mesma forma. Isso tudo para mim, irmãos e irmãs, é religião baseada em mamon. A coisa é muito rasa, passa pelo namoro e não pelo prefeito da cidade, passa pela escolha de sua profissão e não pelo vereador corrupto. Porque nós escolhemos profissão por aquela que dá mais dinheiro. E aí nós seremos endinheirados depressivos, seremos endinheirados esquizofrênicos, seremos endinheirados lotando os consultórios psicológicos. Porque estamos doidos, porque não nos dá prazer sair segunda-feira para trabalhar.
passa pelos seus motivos de comercializar e não pela presidenta desse país. Esse país está sofrendo a falta de referências. A igreja não é referência, pastores não são referências, líderes não são referências. Quando Paulo batia no peito e dizia: me imitem, porque eu caminho com Jesus. Jesus disse: sede meus imitadores. Paulo disse, e Jesus disse: siga o meu exemplo. Eu vos deixei o exemplo para que sigais as minhas pegadas. E nós nos descolamos da pegada de Cristo e depois nos chamamos de cristãos. Está errado, irmãos. Pelo amor de Deus, entendam isso. Precisamos voltar para casa. Nós nos perdemos de casa, assim como um garoto que fica encantado com as luzes, as coisas, o pisca-pisca do shopping e se perde do seu pai. Deseja comprar tudo e não tem dinheiro, deseja voltar para casa e não sabe como. Temos que nos tornar gente adulta, que pare de pensar como menino, agir como menino e querer como menino. Estamos com problemas em todas as áreas desse país. E há um engano pensar que políticos melhores vão nos entregar um país melhor. Uma igreja melhor vai construir um país melhor. A igreja cristã precisa voltar a ser de Cristo. Povo de Deus precisa voltar a ser povo realmente de Deus. Não podemos servir aos dois senhores. Muita gente das igrejas cristãs está vivendo fundamentada nos princípios de Mamon e não nos de Jesus de Nazaré, Senhor da igreja. Por isso, nós estamos dominados pela mídia, o celular nos comanda, qualquer tremor no celular, a gente abre mão de tudo para atender. A tecnologia domina as nossas cabeças e a futilidade lidera a nossa vida. Isso se tornou uma febre, as novidades. Filas são formadas em determinadas lojas que vão lançar determinados produtos 3, 4, 5 dias antes. Porque a gente tem que ser os primeiros a comprar. O que é isso? Futilidade. E Gilles Lipovetsky chama isso de império do efêmero. Esse cara é um pensador francês, não é crente não. Mas ele está olhando a sociedade dizendo: há um império do efêmero dominando o planeta inteiro e todos estão de joelhos. É o advento de uma sociedade estruturada de ponta a ponta pela sedução do consumo e pela efemeridade. Existimos debaixo da ditadura do consumível. E esta alienação é um problema generalizado. O consumismo torna as massas infantis, moluscos, descerebrados. E a televisão tem o maior peso nesse negócio. A cultura, a publicidade e o advento da industrialização manipularam as consciências. Já dizia o filósofo Adorno há muitos anos. Se ele vivesse hoje, ele dava um tiro na cabeça. A sociedade dita cristã está alicerçada na moda, na efemeridade e na frivolidade. É o reino da fantasia, torrentes do nada, é o niilismo absoluto. Bauman, sociólogo polonês, fala que o nosso tempo é uma vida para o consumo. Porque nos perdemos de Cristo, então tudo vale a pena. O cristianismo tem sido liderado pelos princípios de Mamon. E nós precisamos nesta manhã escolher a quem servir. Se Cristo é Senhor, serviu. Se Mamon é Senhor, serviu. Mas não poderemos servir aos dois. Ou um, ou outro. É impossível. E nós precisamos mergulhar em Cristo se somos de Cristo.
E nós precisamos nos conectar em Cristo se somos de Cristo. E nós precisamos viver para Cristo se somos de Cristo. Porque apenas vir domingo de manhã, vir domingo à noite, vir talvez na quarta-feira e viver como se Cristo não existisse, uma tremenda incoerência lógica, é viver sobre os princípios de Mamon e não sobre os princípios de Jesus de Nazaré. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Nesta manhã, eu quero convidá-lo de forma muito clara a voltar para casa. Deixar a pocilga cair em si e voltar para casa, porque a casa é lugar de Cristo, de reconciliação e de acolhida. Eu quero convidá-lo nesse momento a curvar a sua cabeça comigo em oração, refletir sobre a sua vida, sobre como você tem vivido, como você tem convivido o seu casamento, seus negócios, seus sonhos, sua faculdade, seus ideais de vida, como tudo isso tem norteado sua existência, e se com base no que você ouviu, você pode se chamar de Jesus. Porque a impressão que eu tenho é que Jesus está morto. Cante essa canção, derrame a sua alma diante de Jesus. Você quer mesmo isso no seu coração? Você quer mesmo ser cristão de Cristo e viver para a glória de Cristo? Eu quero convidá-lo a se comprometer publicamente. Fique em pé, como sinal dizendo: eu quero voltar para casa, quero me comprometer com Cristo, quero ser de Jesus para o que der e vier. Fique em pé onde você estiver, eu quero orar por você. Agora entenda que é Cristo. Não são os seus valores, os seus princípios, as suas ideias, os seus motivos, as suas razões, os seus desejos. É Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, já dizia o Cristo. Se o Senhor é Deus, servi-o. Se Mamon é Deus, servi-o. Mas não vivamos equivocados, achando que servindo aos dois, estamos servindo a Deus. Pai querido e amado, Tua palavra, que penetra o mais profundo da existência humana,
Tua palavra que é viva e poderosa, que ecoou nos nossos corações nesta manhã, que de forma muito clara o Senhor nos falou que é impossível sermos escravos de dois donos. E nessa manhã nós entendemos esta mensagem e nós nos colocamos em pé dizendo: Pai, eu quero dar passos de volta para casa. E eu oro, Pai, para que o Senhor acolha o nosso coração, dominado pela luxúria, pela frivolidade, gastando o nosso dinheiro à toa, vivendo como se nós fôssemos o dono e como se um dia não fôssemos prestar contas ao Senhor. Eu oro para que entendamos que a vida é tua, ainda que não esteja contigo, que o dinheiro é teu, ainda que não seja dedicado a ti. O planeta, o cosmo, as galáxias, tudo é teu, tudo é do Pai. Nos convence disso e nos ajude, Pai, a viver com os teus valores, com os teus princípios e para a tua glória. Que ao nos encontrarmos contigo na eternidade, nós possamos colocar tudo aos teus pés e dizer: tudo é teu, Senhor, e para a tua glória. Tu és o Senhor absoluto da história. Que assim seja, Senhor, na vida, na alma, nos negócios, na família, em todas as áreas da nossa vida. Que tu sejas de fato o dono, o Senhor da nossa existência. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, queridos.